Vamos lá, meus amores, conforme prometido, vamos para as nossas tabelas. Olha só o que eu fiz com você, para vocês, né? Eu separei em slides o que seria direitos de servidor público, doméstico, urbano e rurais. Depois, só o que seria de servidor público, só o que seria de urbano, só o que seria de rurais, só o que seria de domésticos. Como assim, Arsênia? Dentro do nosso artigo 7º, nós temos várias disposições sobre direitos trabalhistas. E essas disposições são usadas para fazendo remissão a outras categorias, como no parágrafo único do doméstico e como no artigo 39 para os servidores públicos. E as bancas gostam muito de brincar com isso. O que são direitos trabalhistas dos servidores públicos? Marque a opção onde se encontra direitos trabalhistas de servidores públicos, domésticos, urbanos e rurais. Então você precisa estar habitualizado não apenas com o artigo 7º, mas com o que seria daquele artigo 7º voltado para domésticos, voltados para servidores públicos e voltados apenas para urbanos e rurais ou aqueles que são comuns a todas essas categorias, tá? Então, em cima dessa ideia e dessa necessidade que a gente tem, eu preparei esses slides seguintes, onde a gente separa, né, digamos assim, numa forma de tabela, o que seria para cada categoria, o que estaria em comum e o que seria exclusivo apenas de urbanos e rurais, tá? De antemão, já quero te dizer, quem tem mais direitos são os urbanos e rurais, porque o artigo 7º traz os direitos trabalhistas de urbanos e rurais. E, por fim, lá no parágrafo único, estende alguns desses direitos aos domésticos. E lá no artigo 39, alguns desses direitos aos servidores públicos. Então, todo o artigo 7º, urbanos e rurais. Alguns deles para domésticos, alguns deles para servidores públicos e outros incisos do artigo 7º não é comum nem a servidor público nem a doméstico. É exclusivo de urbanos e rurais. Então, como é que você tem que entender isso daqui? Você tem que entender o que são dos domésticos, o que são dos servidores públicos, o que é comum entre urbano, rural, doméstico e servidor público e o que é exclusivo de urbano e rural. Tá preparado? Vem comigo então, nosso primeiro slide vai falar dos direitos que são comuns aos urbanos, rurais, domésticos e servidores públicos, tá? Vamos lá? Salário mínimo, garantia de salário mínimo, né, quando tem remuneração variável, 13º, trabalho noturno, salário família, jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, horas extras, férias anuais, licença gestante, licença paternidade, redução dos riscos, proibição de diferença de salários. Assim, mas aqui tem vários direitos que eu estou sentindo falta dos domésticos. Tem alguns direitos de servidores públicos que eu também estou sentindo falta. Entendam, nós estamos falando daqueles direitos que são comuns, tanto a urbanos, rurais, domésticos e servidores. Não estão aqui todos os do doméstico e não estão aqui todos os do servidor público. Estão aqui apenas o que é comum a essas 4 categorias, tá certo? Então, esses são os comuns. Dá uma olhada, analisa, tenta fazer algum tipo de associação, tá? Mas o mais interessante mesmo é tu imprimir isso daqui e olhar para isso aqui todo santo dia, que aí fica mais fácil para você decorar na sua prova. Continuando. O que é do servidor público, tá? Apenas do servidor público. Praticamente a mesma coisa, ó. É igual o slide. Eu só estou acrescentando a proteção do mercado de trabalho da mulher. Porque a proteção do mercado de trabalho da mulher não tem para o doméstico, tá? O doméstico não vai ter. Assim, né? Por que o doméstico não vai ter, pessoal? Categoria doméstica, quem manda, né? Quem predomina, quem dita as cartas, é realmente uma categoria praticamente, né, de mulheres. Então, por conta disso, a gente não precisa ter essa proteção do trabalho da mulher naquele momento, né, por conta da categoria que já é predominantemente feminina. Então, o que eu estou dizendo para vocês, se vocês decorarem o que é comum para urbano, rural, doméstico e servidor público, você decorou o do servidor público também exclusivo, que é apenas, né, digamos assim, que é dele, né, não é exclusivo não, porque urbano, rural, doméstico também vai usar, mas aqueles que é do próprio servidor público, acrescentando apenas a proteção de mercado do trabalho da mulher. Então, é praticamente a mesma coisa. Portanto, né, em conclusão, nós podemos dizer que o maior grupo é o de urbano e rural, o segundo maior grupo é o de doméstico e depois vem o de servidores públicos, né? Então, o grupo de servidor público está dentro dos direitos de doméstico e está dentro dos direitos de urbanos e rurais. Vamos aí nas lógicas matemáticas, né? Então, nesse caso aqui, como a gente está conversando, você precisa entender o que é os direitos de urbano, rurais, domésticos e servidores públicos, aqueles que são em comum, e você acrescenta mais um desse direito, que é a proteção do mercado de trabalho da mulher, e você tem aqui os direitos trabalhistas concedidos aos servidores públicos, né, lá no artigo 39, ok?
Continuando. Quais são os dos domésticos, tá? E esse aqui é o que está aí na moda, por conta da nossa emenda constitucional de 2013, por conta dessa movimentação que a gente tem de lei sendo elaborada para poder, alguns desses, como trabalho noturno, são de eficácia limitada, né? Então, a gente precisa entender realmente quais são os direitos do doméstico. Antigamente, a gente tinha um macetezinho que era fraldas PILV, né? Que eram bem pouquinhos os direitos. Agora, a gente tem vários direitos. São praticamente todos do artigo 7º, com exceção de alguns 8 incisos que a gente vai ver já já, tá? Então, olha só, do doméstico, proteção à despedida arbitrária, seguro-desemprego, FGTS, tá? Salário mínimo que eles já tinham, isso aqui tudo é novidade, tá? Que é tudo novidade. Irredutibilidade do salário, garantia do salário mínimo para remuneração variável, que você já viu, 13º, salário, trabalho noturno, né? Aquela ideia do meu adicional a mais trabalhando noturno, norma de eficácia limitada, tem que ter uma regulamentação para poder ser exigível, proteção do salário contra a redenção dolosa, salário família, a jornada de trabalho, que foi o grande passo dos domésticos, que eles não tinham uma jornada de trabalho pré-definida. Nós temos agora uma jornada de trabalho pré-definida, o que lhe permite, né, a hora extra, o que lhe permite o adicional noturno, o que lhe permite toda essa ideia consequencial da jornada de trabalho, tá? Então, repouso semanal remunerado, lembrem-se, né, como eu já falei para vocês, que é preferencialmente ao domingo, não exclusivamente, horas extras, férias anuais, licença gestante, licença paternidade, aviso prévio proporcional, redução dos riscos, né, de trabalho inerentes ao trabalho dele, aposentadoria, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, que nos remete aí a uma ideia de sindicato, não dos empregados domésticos que já existe, né, mas dos empregadores domésticos, né, precisa aí dessa organização também, assistência gratuita aos filhos e dependentes, seguro contra acidente de trabalho, que não tinha também novidade, proibição de diferença de salários, né, aquela entre técnico, científico, enfim, intelectual, proibição de qualquer discriminação de salário e critérios de admissão ao portador de deficiência, também novidade, e proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos, aquela regrinha que a gente viu, né? Na verdade, a proibição é para o menor de 14. O de 14 em diante pode trabalhar como aprendiz, mas jamais poderá, até os seus 18 anos, trabalhar de forma perigosa, insalubre, né? Ou noturna. 18 anos para cima que eu posso pensar em trabalho noturno perigoso ou insalubre, ok? Esses são os direitos dos domésticos, tá? Dá uma analisada, para que isso aqui você tem que decorar. Infelizmente, você tem que analisar realmente e saber o que são direitos do doméstico, mas principalmente o que não são direitos do doméstico. E aí eu te dou a dica. Decora o que não é, que é só isso, e aí você sabe que o resto do doméstico tem, né? Vamos lá para o que é mais prático. Então, se você souber o que não é do doméstico, obviamente que por exclusão você vai saber o que é do doméstico. Veja que eu falei em 2 slides do que seria do doméstico. Aqui eu estou com 1 slide. E olha, pessoal, é muito lógico, tá? Alguns deles não é tão lógico. Por exemplo, piso salarial proporcional. Bom, você não tem, não é direito do doméstico. O doméstico não pode exigir. Se alguém quiser fixar um piso, tranquilo, mas não é direito deles, tá? A PLR, aquela participação nos lucros e resultados de uma empresa. Não tem empresa, né? Não tem lucro. O trabalho doméstico é exatamente isso, não visa o lucro. Então, eu não posso pensar em PLR. Olha aí a lógica, tá? Jornada em turno de revezamento, que também isso aqui é de empresa. O doméstico é exatamente essa ideia de não empresarial. Proteção do mercado de trabalho da mulher, como eu te falei, já te expliquei por quê, por conta da predominância feminina na categoria. Adicional para as atividades penosas, insalubres e perigosas, tá? Junto com esse piso salarial, se eu quiser dar o adicional, tranquilo, mas não é direito deles, tá certo? Talvez esse não tenha tanta lógica na sua cabeça, então nós temos 2 aqui para decorar que não tem tanta lógica. Proteção em face da automação. O que é automação? É aquele serviço manual, aquele serviço que necessita de uma prestação pessoal que pode ser substituída por uma máquina. E aí eu tenho a proteção em face da automação, ou seja, uma categoria que não pode desaparecer porque eu criei uma máquina para aquilo ali. Empregado doméstico não tem como você criar uma máquina para tudo que está fazendo, né? A Sênia mais tem aqueles robôs que fazem tudo e tal e tal. Tranquilo. Mas não é a nossa realidade atual, por isso que não se estendeu esse direito aos domésticos, tá? Ah, não faz sentido. Então, faz aqui o assinaladozinho para você decorar. Ação trabalhista e prazo de prescrição. Aqui eu vou deixar por último, tá?
já já que eu vou te dar uma observação. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. Não existe essa variação na categoria de doméstico, né? Nós temos aquele trabalho realmente de prestação pessoal, não tem esse trabalho técnico e muito menos intelectual, né? Um trabalho realmente braçal de dentro de casa, né? O termo é bem esse, bem leico mesmo, que é para você entender que é um trabalho realmente de mão, né? De força, enfim, não é manual refinado, é aquele trabalho realmente de força bruta, né? Não, ninguém está carregando pedra, né? Obviamente, mas a gente vai ter ali aquela ideia muito mais de trabalho, enfim, diz que não precisa de um conhecimento específico para se lavar uma roupa, nem passar um chão, nem para fazer uma cozinha, enfim, aquela ideia mesmo de trabalho de conhecimento comum, né? O intelectual, o trabalho técnico é aquele que vai partir de uma teoria, de uma ciência, isso aí não se emprega ao serviço caseiro, né? Igualdade de direitos entre o trabalhador permanente e o avulso, obviamente por conta da própria categoria também nós não vamos ter isso daí. Então se for mesmo para você não raciocinar e decorar por decorar, porque o resto você consegue raciocinar, você vai ter que decorar 3 incisos que não é do doméstico. Tá? Porque o restante você consegue tirar na lógica. PLR, participação em lucros e resultados. Lucro jamais pode ser falar em doméstico. Jornada em turno de revezamento, estou falando de empresa, tá? Aquela empresa que precisa trabalhar 24 horas por dia e eu faço 4 turnos de 6 horas. Proteção do mercado de trabalho da mulher, não precisa porque a predominância é feminina. Distinção de trabalho manual, técnico e intelectual, isso não existe no meio doméstico, porque o técnico e intelectual diz respeito a uma elaboração científica. E igualdade de direitos do trabalhador permanente avulso também não faz parte do ambiente doméstico, porque a gente não vai ter essa ideia do avulso, né, no âmbito doméstico. Então, 3, piso proporcional, adicional para penosidade, insalubridade, né, e trabalho perigoso, e a proteção em face de automação. São esses 3 que talvez a lógica não caiba ainda na sua cabeça, que você precisa realmente decorar sem precisar pensar, tá certo? Então, facilitando aqui a tua vida e vamos para a observação aqui da ação trabalhista do prazo de prescrição. Eu te expliquei esse prazo prescricional, tá lembrando? Você tem 2 anos para propor a ação, né, e você tem 5 anos para cobrar de verbas trabalhistas. Nós não temos isso concedido aos domésticos, tá? Aí você vai ter muita discussão doutrinária, tem gente dizendo que é imprescritível, tem gente que fala que tem que usar a prescrição do Código Civil, tem gente que fala que é para usar a prescrição da CLT, muito embora a lei de doméstico diga que não se aplica a CLT. Enfim, nós temos aí várias doutrinas. O que hoje está sendo admitido na doutrina majoritária e nos tribunais é que essa ação trabalhista, a prescrição trabalhista que o nosso inciso 29 traz, o artigo 7º, ela é aplicável aos domésticos. Mesmo que não tenha havido uma remissão expressa no nosso parágrafo único, se aplica o prazo prescricional da Constituição. Porque o prazo prescricional da Constituição não é um direito material em si, né? Apesar de prescrição ser um direito do empregador. Mas a gente tem aí uma ideia de que isso daqui é aplicável a qualquer ação trabalhista e não era necessário fazer remissão a esse inciso para a ação trabalhista de um doméstico, que não vai diferenciar em nada, né? Se eu tenho direito a cobrar verbas trabalhistas, que são as verbas que estão sendo garantidas aqui no artigo 7º, obviamente que eu vou ter que submeter ao prazo prescricional do artigo 7º. É essa a lógica que se faz hoje nos tribunais, portanto, olha só, portanto, se na tua prova perguntar se isso foi concedido, se isso foi concedido aos trabalhadores domésticos, não foi concedido ao trabalhador doméstico, tá? Mas se a tua prova perguntar se o trabalhador doméstico, em uma ação trabalhista, deve respeitar o prazo prescricional previsto no artigo 7º, ele deve respeitar. Porque isso daqui, pessoal, é jurisprudencial. Doutrinariamente, jurisprudencialmente, é certo e claro. Ele se submete à prescrição do artigo 7º. Agora, dizer que a Constituição concedeu expressamente, e esse é o termo que vai ter que vir na tua prova, tá? Aos trabalhadores domésticos, prazo prescricional do artigo 7º, isso está errado. Porque ela concedeu implicitamente e jamais expressamente. Então, se vier perguntando na tua prova se houve concessão expressa a esse direito trabalhista, não houve. Mas se eles usam, se eles gozam, se eles têm esse direito trabalhista, tem. Porque foi uma concessão implícita da Constituição Federal. Ok? Fechamos? Portanto, esses são os direitos que não são concedidos aos domésticos. E aqueles que são apenas de urbanos e rurais. Né, aqueles direitos, portanto, que nem servidor público usa e que nem o doméstico usa, que é apenas quem pode usar urbanos e rurais e, obviamente, os avulsos, né?
piso salarial proporcional, a PLR, a jornada em turnos de revezamento, também isso aqui nada vai ser compatível com a atividade de servidor público, pelas mesmas razões que a gente já explicou. Adicional para as atividades penosas, insalubre e perigosa, proteção em face da automação, ação trabalhista e prazos de prescrição, proibição de extinção de trabalho manual, técnico e intelectual e igualdade de direitos de trabalhador permanente e o avulso, tá? Exclusiva aí dos urbanos e rurais. Fechamos, portanto, caminhamos, vamos para frente e vamos falar do nosso artigo 8º. Olha aqui, pessoal. Daqui para frente, do 8º, 9º, 10º e o 11º, nós não vamos ter muito pouca doutrina, tá? Talvez o artigo 8º você ainda consiga, assim, um toque doutrinário e jurisprudencial, mas o restante é realmente texto constitucional. A minha dica é, leia a Constituição. Não esqueça de ler o 8º, 9º, 10º, 11º, principalmente se você for fazer TRTs. Por quê? Porque hoje se sabe que o aluno se desorienta lá no artigo 7º, perde a paciência com tanto inciso e quer pular o que for para uma nova matéria e passa lá direto, né, para os meus direitos políticos e para as minhas nacionalidades. Então, diante disso, as bancas já sabem que você não dá tanta atenção ao 8º, 9º, 10º e 11º. E se você não tiver ali da Constituição, não dá para usar o seu talento. Porque eu vou ter muitas regrinhas aqui expressas, decorebas mesmo, que você precisa estar atento na leitura do texto constitucional. Então, minha dica é, leia, tá? Esses artigos que vão caminhar agora. Vamos lá para o artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, tá? Observado o seguinte, então, aquela associação de uma categoria e o sindicato daquela categoria podem ter total liberdade na hora de serem constituídos, devendo observar apenas esses limites que a Constituição traz, apenas. Lei nenhuma pode trazer mais nenhuma limitação. Então, a lei não poderá exigir autorização, tá? Do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado que o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, a autorização não pode. O que é necessário é um registro. A autorização é pedir para ser criado. Registro é formalizar a criação. Na hora que eu peço para ser criado, eu coloco na mão do poder público aquele controle de se eu posso ou não posso existir. Na hora que eu peço o registro, eu já estou dizendo, eu estou sendo criado. Eu quero apenas que você tenha ciência da minha criação. Aí eu faço o registro aí no órgão competente, tá? Além disso, é vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Já expliquei o que seria interferência, a gente já conversou quando a gente estava falando de associação lá no artigo 5º, tá? E aí essa interferência, essa intervenção na organização sindical diz respeito a determinar dia de funcionamento, horário de funcionamento, número de sindicalizados, valor, né, da contribuição, enfim, tudo isso daí, nada disso pode ser feito, tá? Logicamente que tudo que for de poder de polícia, que é estendido às outras pessoas jurídicas, aqui também se aplica. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Aqui nós temos o princípio da unicidade territorial. Como assim? Dentro de um único município, eu só posso ter um único sindicato sobre aquela categoria. Então, a categoria Sindicato dos Bancários do município de Fortaleza. Então, é aquela categoria. Sindicato dos Professores do município de Fortaleza, dos médicos do município de Fortaleza. Então, eu tenho essa unicidade sindical por território. Aí, a minha ideia do princípio da unicidade territorial. Ou seja, dentro da área de um município, tá? Daquela área de município, eu vou ter que ter um único sindicato. Arsênia, eu posso ter um sindicato para o Estado? Pode, não tem problema nenhum, tá? Você pode ter um sindicato para todos os municípios daquele Estado. O que você não pode ter é dentro de um município mais de um sindicato. Porque eu estou dizendo, ó, que essa área, essa territorialidade que o sindicato precisa respeitar e existir apenas um por essa territorialidade, não pode ser inferior à área de um município. Então tem que ser pelo menos de um município, tá certo? O que mais que a gente pode falar sobre esse inciso segundo? Jurisprudencialmente falando, o STF ele vem dando uma mitigada nesse princípio. Porque ele entende que certas categorias, elas podem serem subdivididas em subcategorias com realidades próprias, bem distintas, como acontece com os professores.
Professor de escola particular e professor de escola pública, são duas realidades bem distintas. Professor de ensino superior e professor de ensino médio, duas realidades distintas, bem distintas, né? Então, diante dessa diferenciação de realidade, de interesse, de direitos, de jornada, enfim, da própria prestação de trabalho, eu vou ter aí a possibilidade de criar essas subcategorias dentro dessa categoria grande, né? Essa categoria geral que seria a categoria de professores. Então, a STF ele admite, sim, essa subcategoria, respeitando sempre o princípio da unicidade territorial. Como é que isso pode ser cobrado na tua prova? Que esse é um princípio absoluto? Não é, é relativo. Como é que ele pode ser relativizado? Quando houver subcategorias com características, interesses e direitos próprios, diferenciando-se uma da outra de uma categoria gênero, né? Não tem problema nenhum. Eu posso criar, portanto, mais de um sindicato dentro de uma categoria gênero, desde que haja essas características próprias, específicas, interesses individualizáveis, né? Diferenciados dentro desse grupo maior que seria a categoria gênero, tá certo? Podendo, não tem problema nenhum, pode se criar. Inciso terceiro, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da minha categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, tá? E aqui, pessoal, dispensa qualquer autorização. Eu tenho um sindicato funcionando e se organizando na defesa desses direitos que já existem da categoria. Então, se eles forem violados, o sindicato atua sem precisar de autorização e nos interesses coletivos individuais da categoria, né? Tanto em questão judicial e extrajudicial. Individual, pessoal, a gente pode pensar aí até mesmo na cobrança de verbas trabalhistas que alguns sindicatos fazem, né? O interesse coletivo, a busca de um aumento, por exemplo, que é interesse de todos, apesar de não ter ainda um direito certo, ou uma gratificação que se busca implementar, ou um auxílio, ou uma ajuda de custo que se busca implementar, enfim. Eu estou pensando sempre em servidor público, né? Mas a gente pode pensar numa categoria como outros direitos que a gente tem trabalhistas, como, por exemplo, a licença maternidade, de 4 meses ou de 6 meses, você pode ter a sua categoria organizada para poder buscar uma licença maternidade de 6 meses, né? Ou uma hora extra diferenciada, adicional de noturno diferenciado, tudo isso daí também pode acontecer no âmbito privado, tá? E o sindicato está ali para poder representar esses interesses coletivos. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei, tá? Essa contribuição prevista em lei, ela aqui é tributo, tá? Essa com a Assembleia Geral fixará a contribuição, tá? Será descontada em folha, tá? Essa daqui, pessoal, é de filiação. Uma coisa é filiação, outra coisa é o tributo, tá? O sistema confederativo de representação sindical respectiva é daquele que é realmente associado. Agora, aquela contributiva, né, de tributário mesmo, aí não, aí realmente, nesse caso, nós temos aí uma lei prevendo e pode sim ser exigida. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado em sindicato, mesma regra da associação. É obrigada a participação dos sindicatos nas relações, nas negociações coletivas de trabalho, sempre, tá? Tanto que é coletivo porque o sindicato participa. E essa daqui, pessoal, olha, cai demais mesmo. O aposentado filiado tem direito a votar e a ser votado nas organizações sindicais. Então, a questão de eu estar fazendo parte de um sindicato, isso não quer dizer que eu preciso estar na ativa da minha categoria. Eu posso já estar aposentado e continuar votando, tá? E ainda ser votado. Então, você lembra aí na sua cabeça que quando você se aposentar, você poderá continuar fazendo parte do sindicato ou poderá começar a fazer parte do sindicato, inclusive podendo ser votado naquele sindicato, tá certo? Cai demais mesmo. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da sua candidatura a cargo de direção e representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, tá? Até 1 ano após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Como é que isso é cobrado em questão? É cobrada a literalidade no inciso 8º. Primeiro se começa, né? Às vezes começa se cobrando desde quando é garantida essa imunidade, né, esse direito do empregado sindicalizado? A partir do registro da sua candidatura. Ele não precisa nem sequer ser eleito. Candidatura registrada, ele não pode ser posto para fora, tá? Desde que seja cargo de direção e representação sindical. Se ele for eleito ainda como suplente, ele continua com essa sua imunidade, não pode ser posto para fora, e isso segue até 1 ano após o final do seu mandato. Então, quando ele terminar o mandato dele,
eu ainda tenho aí 1 ano para poder suspirar e respirar para não ser demitido. É uma, digamos assim, uma garantia que eu dou a esse meu empregado para que ele possa ter tranquilidade em exercer as suas funções, né, e lutar pela melhoria e as garantias, né, da sua categoria. A não ser que, obviamente, nenhuma garantia é absoluta se ele cometer falta grave aí nos termos da lei, tá? Cometendo falta grave, no caso, ele pode sim ser demitido. E a falta grave, ela tem uma sindicância especializada, específica para poder ser apurada, digamos, é uma forma mais difícil, né, de você analisar. Parágrafo único, as disposições deste artigo aplicam-se às organizações de sindicatos rurais, de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer, né? Então, tudo que está aí, se for para sindicato rural e colônia de pescador, dependendo do que a lei estabelecer, pode ser aplicado na integralidade. Fechamos o 8º. 9º. É assegurado o direito de greve aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais sobre o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, paralisação geral em atividade essencial não pode, né? Tem que se garantir aqui essas necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos, obviamente, né, no exercício do direito de greve que forem cometidos, estão aí sujeitos aos responsáveis, né, e, obviamente, às penas da lei. Artigo 10º. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, naqueles órgãos, né, que tem um colegiado discutindo sobre os seus interesses profissionais ou previdenciários, está aí assegurados aos nossos trabalhadores e empregadores, né, a participação para discutir, para se colocar os interesses, enfim, né, para, digamos, dar uma maior realidade àquela discussão pública. Continuando, nas empresas de mais de 200 empregados, ou seja, a partir de 201, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes um entendimento direto com os empregadores. Ou seja, se eu estou aqui numa empresa com 200, eu não tenho direito. Essa minha empresa tem que ter pelo menos 201 empregados e aí eu vou ter que eleger pelo menos um representante deles, né, desses empregados, com a finalidade exclusiva de fazer, digamos assim, uma ponte de diálogo entre a categoria dos empregados com os seus empregadores. Passar aquelas informações de base para que os empregadores fiquem cientes e devolver as respostas, né? A ideia é essa, né? De fazer aí esse meio de campo entre eles. Ok? Finalizamos, portanto, aqui essa parte de direitos sociais, pessoal, e a gente começa a aula que vem falando aí de nacionalidade. Estamos terminando nossa matéria realmente do texto constitucional. Até já já.